Opa, tudo bem? Sou o Pedro. Esse ano não deu pra gente se ver ao vivo, então bem-vindo, bem-vinda à minha mesa virtual. Vou tentar contar rapidinho as coisas que eu tenho aqui, primeiro de um jeito mais direto e mais sucinto, e depois eu desço em alguns detalhes aí pra você quiser ver um pouquinho mais, tá bom? Então, basicamente eu trabalho com quadrinhos e literatura. São 3 universos ao todo assim que eu trabalho. Aqui você tem o Tangram, que são super-heróis. Sabe quando você é criança e você começa a inventar um monte de personagem, né, um monte de trama e tal, e depois você desencana e tal? Eu nunca superei essa fase. Então o Tangram, eles são os meus heróis de criança, mais repaginados, né, com uma coisa um pouco mais sombria, assim, uma narrativa mais entrecortada e tudo mais. Além do Tangram, eu tenho também o trabalho com as Joaninhas. As Joaninhas são tirinhas, talvez você já tenha visto na internet, né? São tirinhas que elas não se mexem. Isso aqui me atrapassa, né? Eu sou roteirista, eu não desenho, então eu faço um quadrinho onde o nosso protagonista ele é sempre o mesmo e o que muda é o contexto. Então a história vai dizer pra você o que que a Joaninha é, se ela é João ou se ela é Joana, por isso que se chama João e Joanas, se ela é adulto, criança, empregado, desempregado, sei lá, o que que ela é. Esse livro das Joaninhas é meu primeiro, e tem também alguns outros, né? Então, por exemplo, tem a coleção Fulanos, Ciclano e Beltranos, né? Esse aqui, Fulanos e Fulanas, eu chamei 50 pessoas e cada uma redesenhou uma tira minha. Então você pega uma tira que já estava publicada no site e o pessoal redesenha com o traço deles. Então tem o Fulanos e Fulanas, tem os Ciclanos e Ciclanas, que são outros 50 artistas, com outros 50 traços e outras 50 tiras também. Muda sempre todas as tiras e todos os artistas. Eles vão desenhando. E fechando a trilogia, né? Fulano, Ciclano, Beltrano, tem o Beltranos e Beltranas, que foi o mais recente e que foi o último da coleção, né? Então, um pessoal muito legal aqui. Um pessoal que, inclusive, está nesse evento, costuma estar nas outras edições também. Enfim, eu vou ver se eu deixo tudo certinho na descrição para vocês poderem consultar, tá? Além desses daqui das Joaninhas, tem um que eu separei que ele tá esgotado, tá? Então vocês não vão conseguir comprar. Eu adoro esse quadrinho. Ele é bastante alternativo, né? Cada vez que você vira a página, é uma pessoa diferente que está desenhando. Só que nesse caso, são 18 artistas aqui, só que nesse caso é a mesma história, não são tirinhas, né? É uma história que ela vai continuando e em vez de ter um só desenhista, tem 18. E aí muda toda a abordagem visual, né? Lá no fim tem um monte de extras de processo criativo, né? Cada um fala o que fez, o que usou, o material, não sei o que lá, o que, que pensou. Então esse é um livro muito legal. Vocês não vão conseguir pegar ele, mas tem ele digital. Eu coloquei todos os meus livros digitais na Amazon. Então lá na Amazon dá para pegar e ler. Impresso por enquanto está esgotado. Esse aqui é meu, por exemplo. É, Fora essas coisas das Joaninhas, tem também um outro projeto que é o Lado Vermelho das Joaninhas. Esse tá na gráfica e não chegou aqui a tempo de gravar o vídeo. Mas vai ficar muito legal, são outras tirinhas das Joaninhas, outras 150 tiras, então uma outra coletânea que também tá bem bacana. E o terceiro universo é o universo Insensate, que eu criei junto com o Rodrigo Ortiz. A gente fez algumas coisas, a primeira delas foi esse livro aqui, Dito pelo Não Dito, um spoilerzinho da história, né? O comecinho da história tá a Joana lá, tá dormindo na casa do namorado, ela acorda e ele não acorda de jeito nenhum. Ela cutuca, bate, xinga, grita, esperneia, quebra, ele não acorda até que aparece um ser que fala que ela não vai conseguir acordar ele mesmo, até ela descobrir 10 coisas que ela não conhece sobre ele, com 10 pessoas que vão ter bons motivos para não querer contar. E aí ela vai lá investigar, então é uma história de investigação num universo meio maluco ali, meio esquisito. Então esse foi o nosso primeiro livro do universo Insensate, literatura. Ele tem uma outra loucura nele, que até lembra um pouquinho Tudo Já Foi Dito, que são 12 autores. Então eu fiz o primeiro capítulo, o Rodrigo fez o último, e tem 10 autores que a gente convidou e eles foram fazendo os capítulos do meio. Então é um romance, né, uma história sequencial, mas a gente roteirizou toda a história e não escreveu todos os capítulos. Então cada capítulo tem um estilo do artista, né, do autor que escreveu ele, do escritor. E ficou muito legal. A gente ficou com bastante medo assim de dar errado, porque é difícil costurar essa coisa literária. No Tudo Já Foi Dito, fica um pouco mais artístico, né? Uma coisa, a abordagem visual parece que é mais tranquilo delas se casarem, né? Na literatura a gente estava com medo. E realmente, assim, a gente leu mais de 200 vezes o livro até fazer todas as revisões e ajustes e isso e aquilo, mas ficou muito legal e funcionou. Depois disso, a gente fez um final alternativo para a história. É o Não Dito pelo Dito. O Não Dito pelo Dito é basicamente o último capítulo do Dito pelo Não Dito alternativo. Então a gente, quando eu estava criando essa história, a gente chegou em 2 finais, que basicamente é o final que eu e o Rodrigo a gente tinha pensado
e o final que o Rodrigo bolou enquanto ele foi escrever sozinho. Então a gente desenvolveu os 2 capítulos finais nas 2 versões, fez vários testes beta com leitores e tudo mais, escolheu um final oficial para o livro, mas a gente não resistiu, a gente gostou bastante do outro final também, ele ressignifica a história, então a história ela muda de significado quando você lê o outro final, e a gente fez um livreto, né, um livro mais curtinho, que tem esse último capítulo alternativo e alguns extras, né? Quem gostou da história tem bastante coisa. Inclusive no Dito por Não Dito a gente colocou todo o roteiro que a gente passou para os autores, é bem bacana para quem curte essa parte de processo criativo. Depois disso, a gente fez um baralho de tarô. Todos os capítulos do Dito por Não Dito, eles têm uma ilustração do Igun Jorge, que é um cara fantástico lá do Macapá. Ele, enfim, a gente fez os 24 ilustrações, né? São 12 arcanos maiores e 12 menores. Então, no Dito por Não Dito, cada capítulo a gente tirou, tem essa também, a gente tirou um arcano maior e um arcano menor para cada capítulo. Depois de escrever, casou muito com o conceito da história e a gente resolveu trazer o tarô para ilustrar também. Então, aqui na capa, por exemplo, é a força, é a carta da força. E ficou maravilhosa, a arte do Igun é muito bonita. O Igun curtiu pra caramba desenhar e a gente resolveu terminar a empreitada. A gente fez esse baralho aqui, que é o baralho de tarô Insensate, um baralho incrível. São 78 arcanos, né? São 22 arcanos maiores e 56 menores. Então é um baralho 100% nacional, uma qualidade muito legal. Não sei se no vídeo não dá pra pegar na mão, né? Geralmente eu gosto que as pessoas peguem na mão quando estão no evento, porque daí dá pra sentir mesmo o acabamento, tudo, mas enfim, ficou um baralho maravilhoso. Se você gosta de tarô, ou se você tem curiosidade, quer conhecer mais, olha isso, são umas cartas muito bonitas. Então esse é o Tarô Insensate. E aí, depois desse projeto, o que a gente fez? Outra loucurinha. A gente criou um livro que se chama Contos de Tarô. O que é o Contos de Tarô? Bom, tarô é esse baralho, beleza? Mas tarô também é o nome desse personagem aqui. Esse carinha é o tarô. E ele é recorrente, é que ele aparece em mais cartas, né? E esse personagem é um personagem que ninguém sabe direito quem é ele. Tem muitas vertentes sobre quem que é tarô de fato. Então, como é que funciona o Contos de Tarô? É um livro de contos que falam sobre esse personagem de tarô, que cada conto é escrito por um autor diferente. Então a gente tem 79 autores nesse livro. É uma loucura. Muito louco mesmo. Inclusive, tá na gráfica agora. A gente acabou de revisar. Vai ser um livro gigantesco. São 600 páginas, e um pouquinho mais do que 600 páginas. Realmente é gigante, é mais grosso do que isso. Deve dar uns 2 dias. E cada conto é de uma carta do tarô, né, um dos arcanos, escrito por uma pessoa diferente, e eles receberam biografias, né, de quem que é esse tarô, só que as biografias que cada um recebeu não correspondem totalmente, são diferentes em alguns detalhes, então isso ajudou a criar uma atmosfera totalmente diferente para o livro. Então é uma antologia, sim, né, que é uma reunião de vários contos, só que uma antologia guiada, isso é bem raro, não sei se a gente já viu uma coisa muito parecida com essa, e o resultado tá muito legal, o projeto gráfico tá muito bonito também. Pena que eu não tenho ele em mãos agora para mostrar, mas tá chegando, tá super pertinho agora. E não menos importante, mas por último, falei na ordem errada, mas assim que temos o Conto Brasileiro. Conto Brasileiro é um livro só meu mesmo, de literatura. Ele não pertence a esses universos a princípio, talvez eu inclua ele de alguma forma em algum universo. Mas ele é um conto que reúne, é um livro que reúne 100 mini contos. São 100 mini contos sequenciais. Até mostrar, né, que eles são curtinhos, não chegam a ser microcontos, que nem aqueles da época do Twitter e tal, mas são contos curtos. E esses contos são uma sequência, eles formam um pequeno romance, que conta uma história cotidiana de um brasileiro que ele acorda, ele vai para o trabalho, ele volta para casa, ele dorme e não acontece nada. Essa é a história do conto brasileiro. Talvez um pouco familiar para algumas pessoas. E acho que agora eu apresentei as coisas que eu tenho aqui de produção. Eu trabalho faz bastante tempo com essas coisas, né? Tô desde 2008 publicando conteúdo na internet com as Joaninhas. Espero que vocês curtam. Essa edição online está sendo uma novidade, uma surpresa, um desafio para todo mundo. Espero que a gente consiga tirar proveito, pelo menos, de algumas coisas da situação, né? A gente montou lojinha, tem as partes de contato, então pode me procurar, falar comigo. Quer conhecer mais o trabalho do Igun, ele também está no evento, fala com ele, é um cara muito legal. Rodrigo, o Áureo, que é o cara que desenhou, enfim.
Nos livros aqui, nessa coleção, são 150 artistas, né? No Contos de Tarot são 79. Então eu costumo fazer alguns trabalhos que envolvem muita gente. Então, você pegando algum desses projetos, você vai conhecer trabalhos de outras pessoas também, provavelmente, né? Dependendo do que você pegar, vai conhecer bastante coisa nova, que talvez você não tenha visto antes. Agradeço pela atenção e espero que você tenha curtido. Valeu!